Fala aí, manos, beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nem o vídeo. Aproveita e me siga em todas as redes sociais pra você não perder nada com esse meu parceiro, a EuroEFoot, beleza? Os links estão sempre aqui na descrição pra você me acompanhar. E, manos, do nada, a Konami lançou hoje um Connect e já atualizou o site oficial do jogo com as novidades, né? Ou pelo menos grande parte dessas novidades, né? As principais novidades que vai chegar nesse update agora, 5.2, tá bom? Eu tô gravando esse vídeo no dia 3, mas dia 4, se você estiver vendo esse vídeo, já saiu para você aí o update, tá? Eles colocaram aqui, pessoal, o principal ajuste, a principal novidade de jogabilidade, mas vão ter outros balanceamentos, tá bom? Eles devem postar isso no dia que o update sair, né? Então mais coisas vai ter de ajuste de jogabilidade. Aqui é só o principal, o que mudou de fato, né, que eles queriam enfatizar aqui. Isso, pra mim, é uma coisa que tá dando o que falar, né? Tem coisas positivas e negativas sobre isso aqui, mas vamos lá só recapitular, tá? Vocês estão vendo aqui, né, que agora os zagueiros eles estão ganhando na velocidade ali dos atacantes, né? Então o triângulo L1, o triângulo tava muito forte, ó. O zagueiro perdia ali na velocidade pro atacante e quem usava, principalmente os treinadores, né, de lançamento, né, tinha essa vantagem grande. Agora os zagueiros eles, né, geralmente os zagueiros mais habilidosos, segundo a Konami, eles ultrapassam ali, se estiver bem posicionado, obviamente, o atacante, tá? Então, a gente tá vendo aí que, em teoria, os zagueiros estão mais fortes e também mais velozes, tá? Então, isso resulta que essa meta do jogo lançamento com triângulo não vai ser tão efetiva, pelo menos na teoria, a gente tem que ver na prática. Lado bom e lado ruim disso. No lançamento do Futebol 26, era ao contrário, né? O que eles fizeram? Eles deram velocidade para os atacantes e tiraram velocidade dos zagueiros. Então, um atacante mais veloz, obviamente, ia ganhar na corrida de um zagueiro menos veloz, tá? E vice-versa. Porém, a gente viu que depois de uns 15, 20 dias, já eles tiraram isso, né, e voltou aquela. Tinha hora que o seu zagueiro perdia na corrida, tinha hora que o seu atacante ganhava na corrida, tá? Principalmente na lateral de campo ali, né? Mas, de fato, essas jogadas com ali um triângulo, elas estavam apelona, mas sim, para menos jogando aqui, né? Quase todas as vezes na linha de fundo ali, que eu saía correndo com o meu atacante, o zagueiro lá atrás pegava, né, e pega o meu atacante. Isso eu acho literalmente real, porque se você tem um atacante com muita velocidade, ele tem que ter vantagem na velocidade de um cara mais lento, ponto final. É óbvio que nesse jogo, né, no Dream Team, todo mundo joga aí com zagueiros 99, 100, né, então zagueiros velozes e potentes, que tem que ser ali pau a pau com o atacante, tá? Mas isso eu acho perigoso, porque se não for bem balanceado, pode ser o quê? Pode ser aquele jogo chato, que toda hora que você tentar fazer um lançamento, toda hora que você tentar ganhar na corrida, você vai perder todas as vezes a bola para um zagueiro. Então, esse equilíbrio é difícil, né? Porque pra mim tava bem gostoso no lançamento do Futebol 26, depois ficou ruim de novo, e agora eles estão dando um up nos zagueiros, né? E a gente tem que ver isso como que vai funcionar na prática, né? Porque na teoria parece legal, parece ok, parece mais justo. Mas e na prática? Todo lançamento vai funcionar assim? Toda vez que você dá um triângulo, nunca vai passar? Sempre o zagueiro vai chegar na frente? Então tem que ver como que vai ser esse equilíbrio, tá? Tomara que a Konami tenha trabalhado bastante nesse level aí para saber se isso tá de fato equilibrado ou não. Vamos ver. Geralmente essas mudanças duram uma semana, 15 dias, 20 dias. Vamos ver qual que vai ser dessa mudança aqui, tá? Mas isso é uma das novidades de gameplay, né? Tanto o passe rasteiro, né, que eles mostram aqui, como o passe também com L1 triângulo. Então aqui a gente tá vendo no passe rasteiro, né? O zagueiro tava na velocidade, o atacante o zagueiro tenta pegar o atacante e não consegue, né? E agora lá, o zagueirão ele se posiciona melhor no lançamento, aparentemente, tá? Então vamos ver como que vai funcionar isso na prática, tá, galera? Eu sei que tem muita gente, eu vi muita gente comemorando, muita gente falando, pô, Renan, acho que você tem razão, mas vamos aguardar para saber como que vai ser isso aqui na prática. Deixa seu comentário, beleza? O que você achou? A gente tem uma outra novidade que é a IA Controller. Isso aqui, né, galera? Na verdade, muita gente desesperada, mas isso aqui já tinha no jogo, né? O que eles mudaram agora é que você pode alterar isso sem precisar pausar o jogo, né? Então, por exemplo, eu quero que a minha IA, eu quero só ficar assistindo a partida da minha IA jogando. Você ia lá, mudava lá a opção, né? A IA jogar e pronto, você jogava. Só que daí você tinha que pausar o jogo e colocar para você comandar, para você poder jogar e controlar o boneco. Agora não, você não precisa mais pausar, você pode ativar e desativar isso em real tempo, né? Em tempo real ali, durante a gameplay mesmo, tá? Então é só essa a mudança, né? Não alterou nada, isso também é só
versus a IA, né? Sempre foi versus a IA, tá? Isso aqui não é online, né? São os desafios contra a CPU que você pode controlar, você jogar ou a CPU jogar por você e você controla ali sem pausar o jogo. Uma novidade interessante, legal, né? Quanto menos pausa, melhor. Mas cadê a substituição rápida, né, Konami? Cadê isso? Também faz falta no jogo, né? Uma feature que você não precisa pausar para fazer a substituição e que já tinha nos PES antigos, né? Outra coisa também que eu achei bacaninha, né? Que agora os treinadores que você tem, eles vão falar para você boa jogada, ótimo passe, eles vão dar dicas para você trabalhar uma jogada ali, né? Então durante a gameplay vai aparecer as mensagens do treinador, né? Ou ele te aplaudindo, ou ele fazendo uma cobrança ali para você mudar um posicionamento, ataca mais pela direita, pela ponta, ele vai te dando dicas ali durante a partida, né? E quando você pausa o jogo também vai te dar dicas de acordo com a partida, tá? Não vai ser, não será dicas do nada, né? Vai ser dicas que, tipo assim, olha, tenta fazer isso aqui que pode ser melhor, tenta tabelar ali que você tá jogando de uma forma muito retruncada, o cara tá muito fechado ali, você não vai conseguir passar. Então tenta fazer essa tabelinha que pode se dar bem. Então a Yala vai te ditar, né, qual a melhor jogada que você pode estar fazendo ali durante a gameplay. Algo legal, né? Muita gente pedia muito sobre isso, né? E outra coisa que a galera pedia muito era dados analíticos, né? Sobre o jogo. Agora você vai ter dados analíticos sobre o jogo, né? Então até 10 jogos passados você pode ver você, né? Como que foi a sua análise desses jogos e dos seus adversários. Então você pode ver se o cara jogava mais pelo lateral, mais defensivo, se era contra-ataque, se era lançamento, enfim. Você pode estudar mais como as pessoas estão jogando, qual que é a tendência dos jogadores do eFootball e tentar surpreender o seu adversário com essas estatísticas aqui, tá? Outra coisa que eles anunciaram que a parceria com a FIFA e o World Cup continua, né? E agora, quando você vai cumprindo desafios, você pode escolher não recolher esses desafios tudo de uma vez. Você pode pegar somente essa moeda, esses pontos de moedas que vai ser agora um ponto novo de moeda, né? E aí, depois que você juntou um valor, você pode trocar por prêmios, né? Então você pode trocar por 50 moedas, você pode trocar por um treinador, por exemplo, aqui tem o Gattuso, tá? Então você pode escolher jogar as partidas e já receber um prêmio aleatório ali que vai vir para você como já vem hoje em dia, ou guardar esses pontos e trocar eles depois por alguma coisa. Legal também, tá? Pelo menos uma maneira da gente usar pontos. A gente vai ter um novo torneio aí de metas, né? Chamado torneio PVP, ou seja, é online. A gente vai jogar partidas e cumprir metas, né? E conforme a gente vai ganhando, cumprindo essas metas, né? Vai chegando nesses pontos necessários, a gente vai ganhando pontos diferentes, vai ganhando os prêmios diferentes. Legal. Isso aqui foi o que eu mais achei interessante, uma pena que é um desafio de elenco contra IA. Isso aqui também tinha que ser online para mim, é muito divertido, né? Que é o quê? É você escolher um time legal de jogadores ali, vários jogadores que você vai escolher, e conforme você vai jogando, jogadores do seu clube vão sendo eliminados e você não consegue mais usar ele nas outras partidas, né? Então você tem que saber escolher bem seu elenco e no final você vai ficar só com a sobra do seu elenco, né? Com os jogadores mais fracos, digamos assim. Então é um desafio interessante, porque você começa ali com os melhores jogadores, eles vão sendo eliminados, de repente você vai ficando com um time mais fraco e você tem que seguir ganhando para conseguir cumprir o desafio. Mas é contra a IA, seria também bacana se fosse, obviamente, online. Vamos ver se no futuro eles colocam aqui. Outra coisa que eles falaram também, que a gente vai ter agora uma lista de jogadores de showtimes, tá? Que vão ser distribuídos pra gente em vários momentos, né? Então eles falam aqui, adicionamos uma lista de jogadores que sempre inclui um distinguido e 10 jogadores a contratar. Para saber mais sobre essa lista de jogadores aplicáveis e caracteres aparecerão como distinguidos, confira a notificação correspondente à informação sobre a lista de jogadores especiais, tá? Então alguns jogadores especiais vão aparecer em algum momento e a gente vai poder ali conseguir contratar esses jogadores especiais. Eles não deram muitos detalhes, mas isso vai chegar já em algum momento, tá? Além disso, a gente vai ter também, além dos extraordinários jogadores, né? A gente vai poder ali, pelo que eu entendi, é meio que votação da comunidade, a galera vai votar nesses jogadores Showtime, tá? E algum desses jogadores vão vir free, né? De forma gratuita ali, pra gente poder contratar esse jogador, tá? Então, a gente vai poder contratar o jogador Showtime por tempo limitado, num giro grátis aí, tá bom? Outra coisa que a gente tem de novidade, que eu também ainda não entendi muito bem, eles falaram sobre lista de jogadores especiais com itens de bônus adicionados, né? Então, eles falaram que em breve vai ter uma lista de jogadores especiais, tá? Esses jogadores especiais vão ter itens de treino
e bônus, tá? E aí vai ter uma lista de vários jogadores que vão ser aplicáveis esses itens de tênis, de treino e bônus, não vão ser todos jogadores. Se alguns jogadores específicos a gente vai poder aplicar esses itens nesses atletas. Não ficou muito claro, mas eles vão falar sobre isso mais à frente, tá? Outra coisa que foi adicionada no jogo são os novos ímpetos, tá, galera? Agora a gente vai ter aí mais de 12 novos ímpetos, né, que chegam para a gente poder colocar nos nossos jogadores, tá? Então agora é possível também selecionar um ímpeto aleatório de 14 a 15 ímpetos aleatórios no seu jogador, e ele vai ser baseado nas estatísticas do seu jogador. Então, por exemplo, se você tem um atacante, ele vai tentar colocar ímpetos que fazem a ver com o atacante, né? Não que tenha a ver com o goleiro, por exemplo, tá? Então vai ser essa forma aí de criar ímpetos, além do que a gente já tinha, mais 12 foram adicionados aí, tá? Por enquanto, é isso que a gente tem de novidade oficial, tá? Vai ter, obviamente, aquelas cenas novas da torcida, né? São coisas menores que eles não anunciam aqui, mas vai ter mais ajuste de jogabilidade, entre outras coisas. Mas aqui as principais novidades que vai ter nesse update. E galera, outra coisa que eles anunciaram também lá no evento é que agora a gente vai ter por duas versões seguidas, exclusiva inclusive, a Africa Cup, cara, isso mesmo. A Konami fechou ali com todas as seleções da África, né? Tem todas elas já nesse update, com uniforme real, atualização, várias faces novas de jogadores das seleções africanas chegando no jogo, né? E é a competição oficial, bola oficial, taça oficial, tanto para a versão de 2025 como para a versão de 2027, exclusivo da Konami, apostando aí no continente africano e suas seleções, né? Oficial, bacana, legal demais ter esses jogadores aí apostados com a Konami junto às suas seleções. E por fim, não menos importante, eles também falaram de forma oficial sobre os servidores, tá? Em resumo, eles estão trabalhando para colocar mais servidores dentro do jogo. Segundo eles, novos servidores já foram adicionados no jogo essa semana aí. Eles não falaram em quais países, em quais lugares a gente tem servidor novo, mas eles falaram que já tem servidor novo. Os que já existem, eles estão melhorando o input lag desses servidores. Então eles falaram que a partir dessa semana agora do update a gente tende a notar um melhor input lag, ou seja, menos atraso de comandos ali nos servidores. E eles também falaram que estão fazendo parceria com várias empresas, né, de servidores para melhorar e ampliar o sistema online do jogo, né? Hoje, se não me engano, eles têm um papel aí de servidores junto com a Google, mas existem várias outras empresas que pegam servidores de outras regiões. Então, por exemplo, você pega no Brasil, a gente só tem em São Paulo, né, do Google. Então você pode fechar ali com outras empresas e tentar ter mais ali no Nordeste, mais no Sul, no Centro-Oeste e assim também para outros lugares do mundo. Então, eles estão muito, aparentemente, focados nessa questão de servidores, né? Ouvir na comunidade mesmo, de tentar melhorar o servidor, segundo eles, colocar mais servidores e melhorar a capacidade desses servidores. Então, segundo eles, a gente pode notar melhorias a partir dessa 5.2. Vamos lá, jogue e vem aqui no comentário falar o que você achou, se o servidor está melhor para você ou não está melhor. Óbvio que isso não é algo que já vai ser impactado a partir de amanhã, né? Mas a gente vai ver que a Konami está trabalhando, pelo menos, de tentar trazer mais servidores e melhorar as capacidades dos servidores que já existem dentro do jogo. O vídeo de hoje é isso, tamo junto, se inscreva no canal pra gente chegar aí aos 40 mil inscritos. Valeu, é nóis!